parágrafo número 19, a instituição dos 12 apóstolos. É o número 19 da Lumen Gentium, que é a constituição dogmática do Concílio Ecumênico Vaticano II sobre a Igreja. Nós estamos no capítulo 3, e o capítulo 3 fala sobre a constituição hierárquica da Igreja e, em especial, sobre o episcopado. Número 19. O Papa Paulo VI, então, nos diz assim: o Senhor Jesus, depois de ter orado ao Pai, chamou a si os que ele quis e escolheu os 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar o reino de Deus. Está lá em Marcos 3 e Mateus 10. Olha que interessante. Primeiro de tudo, o que Jesus fez antes de escolher os seus? Jesus se colocou em oração. Está lá na palavra de Deus. Antes de escolher, antes de chamar, ele vai orar ao Pai. Quantas escolhas nós fazemos que são apenas fruto da nossa vontade, da nossa cabeça? Quantas vezes nós quebramos a cara porque queremos fazer tudo do nosso jeitão e esquecemos da oração e esquecemos de, em primeiro lugar, colocarmos tudo nas mãos de Deus. Aí diz então que ele chamou a si os que ele quis. A partir deste contato com o Pai, ele chama para si os que ele quis. Aqui está o chamado, a vocação. Chama os que ele quis, e desses que ele chamou centenas, dezenas de centenas, mas desses ele escolheu 12. São os chamados apóstolos. Esses 12, primeiro lugar, chamou para estarem com ele. Isso aqui é muito importante. Primeiro de tudo, o Senhor não nos chama para ir em missão. Em primeiro lugar, o Senhor nos chama para estar com ele. Este é um dos grandes defeitos nossos na missão. É de acharmos que Deus nos chama para a missão, ou só para a missão. Mas em primeiro lugar, o Senhor nos chama para estarmos com ele. Mais importante é estar com o Senhor, na presença do Senhor. A partir do momento em que nós já estamos na presença do Senhor, a partir do momento em que nós vivenciamos este aprendizado, que nós bebemos da fonte que é de estar com o Senhor, aí na sequência então o Senhor os envia para pregar o reino de Deus. Mas em primeiro lugar é necessário estar com ele. Jesus é um mestre, Jesus é um professor de verdade. Não quer simplesmente passar ensinamentos teóricos para os seus seguidores. Jesus passa aqui ensinamentos com a sua própria vida. É um mestre, realmente um mestre. Por isso os discípulos diziam, o povo todo dizia, ele é alguém que prega com autoridade e não como os doutores da lei. A estes, diz então o Papa, constituiu-os sob a forma de colégio, isto é, de um grupo estável, cuja presidência entregou a Pedro, escolhido dentre eles. Formou aqui então uma ordem, formou aqui um colégio, um grupo estável, como diz o próprio Papa. Colocou sobre a autoridade, sobre eles, de Pedro. Escolheu dentre os 12 Pedro para ser autoridade. Está lá em João, capítulo 21. Enviou-os primeiramente aos filhos de Israel e depois a todas as gentes. Por isso nós falamos de gentios ou de pagãos. Os gentios são os não judeus. Primeiro enviou aos filhos de Israel, os judeus, mas não só para eles, depois para todas as gentes, ou seja, os gentios, os pagãos, a todos nós. Por isso a palavra chegou até nós, porque o Senhor enviou, porque os discípulos ouviram esta ordem do Senhor, para que, com o poder que lhes entregava, fizessem de todos os povos seus, os santificassem e o governassem. Então, o que foi que Jesus pediu a esses discípulos? Deu-lhes esse poder, para que eles fizessem
discípulos. Novamente aqui estão esse munus, esse ministério do bispo e também do sacerdote. Fazer discípulos, ministério de pastorear, santificar e governar ou ensinar também, né? Pastorear, santificar e ensinar, fazer discípulos para o Senhor. O munus episcopal. Lembra que é episcopo, né? Falamos ontem. Episcopo é o bispo. Neste munus do bispo, ou munus episcopal, está então o governo, a santificação e o ensino. E assim, diz o Papa, guiados pelo Senhor, dilatassem a igreja e apacentassem com o seu ministério todos os dias até a consumação dos séculos. Olha que interessante o uso dessa palavra aqui, dilatar, porque geralmente nós falamos de evangelizar, propagar, mas essa palavra aqui ela se encaixa bastante, né? Dilatar a igreja. A igreja se dilata na medida em que ela vai agregando mais fiéis. Ela vai se dilatando, ela vai se expandindo, ela vai crescendo. Até quando? Até a consumação dos séculos. Este é o nosso dever. Este é o dever dos apóstolos, é o dever dos bispos. Foram confirmados, diz ainda o Papa, plenamente nesta missão. Quando? No dia de Pentecostes. É em Pentecostes que estes homens são então confirmados para levarem esta boa nova. E agora impelidos pela ação do Espírito Santo, segundo a promessa do Senhor, da Atos dos Apóstolos 1:8, recebereis a virtude do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Qual é o objetivo? Ser testemunha de quem? De Jesus. Em toda a Judéia, a Samaria e até os confins da terra. Sereis minhas testemunhas, é o pedido de Jesus a cada um de nós. Na verdade, diz o Papa, pregando em toda parte o Evangelho, que os ouvintes aceitavam por obra do Espírito Santo, os apóstolos congregaram a Igreja Universal, que o Senhor fundou neles, e edificou sobre o bem-aventurado Pedro como chefe, permanecendo Cristo Jesus como pedra angular. Veja, a partir desses 12 que foram confirmados em Pentecostes, enviados para pregar o Evangelho, claro que é necessária a obra do Espírito Santo. Se os discípulos simplesmente falassem, mas o Espírito Santo não agisse no coração dos ouvintes, eles não acolheriam esta palavra. Então é fundamental a obra do Espírito Santo. E a ver aqui que vem a graça, né? A graça é justamente essa. A graça é a abertura a Deus, estar aberto a Deus. E quem realiza isso em nós é o Espírito Santo. Para congregarem, ou seja, para unirem, para chamarem a igreja que o próprio Senhor fundou, edificada sobre os apóstolos, tendo Pedro como o presidente deste grupo, e mais a pedra angular é sempre o próprio Cristo, ele que conduz. Então está aqui a instituição dos 12 apóstolos,